Glória a Deus. Tão bom louvar ao Senhor e tão maravilhoso também nós podermos falar da palavra do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí em Juízes, no capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante que a palavra do Senhor, a partir de Gênesis, ela vem trazendo a história da humanidade, trazendo a história de Israel, e ela também vai mostrando assim alguns passos do nosso conhecimento em relação a Deus. Então, por exemplo, como que começa Gênesis? Com a criação. A primeira coisa que você precisa é crer que Deus é o Criador de todas as coisas. Depois, chega lá em Êxodo, você tem o povo cativo e que precisa ser liberto. Você tem depois o povo atravessando o deserto. Depois você tem em Juízes um tempo de conflitos na história do povo de Deus. E essas etapas, elas vão falando também da nossa experiência com Deus. Agora, tem gente que ainda está parado lá na criação, ainda não sabe dizer se é criação, se é evolução, o que é. Quando a pessoa fica agarrada nesse ponto, ela não prossegue, ela não avança. Então, na medida em que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos vendo a nossa própria experiência, as nossas dificuldades, os nossos desafios, e assim chegamos ao livro de Juízes. Eu queria ler com vocês aí no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Acharam? Amém? Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para, por eles, provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão.
Então a terra sossegou 40 anos e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Muito bem. Olha só, esse tempo descrito aí no livro de Juízes foi um período bastante conturbado da história de Israel. Um período de muito pecado, muita opressão por parte dos inimigos, mas também um tempo em que Deus libertou o seu povo diversas vezes através dos juízes. Então nós temos aí a primeira dessas situações. E o texto começa falando sobre nações que ficaram em Canaã. Então vocês sabem, né, como bons leitores da Bíblia, que Israel conquistou a terra de Canaã e expulsou dali muitos povos, exterminou grande parte daqueles povos, mas alguns povos ficaram naquela terra. Ou seja, inimigos que permaneceram ali na terra de Canaã, mesmo depois da conquista de Israel. E a grande questão que começa aí nesse texto é a seguinte: por que Deus permitiu a permanência de muitos inimigos naquela terra? Por quê? E às vezes essa questão ela vem aos nossos corações no contexto das nossas vidas. Às vezes aparece alguém para perguntar assim: por que Deus não matou Satanás quando ele pecou? Eu não sei se você já parou para pensar nessas coisas. Por que Deus não exterminou Satanás? Por que ele permitiu que Satanás estivesse aqui na terra para nos perturbar, para encher a paciência da gente? Né? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, eu queria destacar essa palavra, propósito, porque não significa que nós sempre vamos compreender, mas nós temos que confiar no Senhor. Em qualquer situação, mesmo que nós não compreendamos, nós devemos ter em mente o seguinte: Deus tem uma boa razão para isso. Deus tem uma boa razão. Às vezes eu posso não saber qual é, mas Ele tem uma boa razão, Ele tem um propósito. E nesse texto aqui, eu quero que você observe a palavrinha para. Onde tiver essa palavrinha para, está indicando um propósito. Então, vou ler novamente o início e vou destacar essa palavrinha para. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para, ao propósito, por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que essas nações, ou para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Muito bem, vamos lá ao versículo 4. Estes, pois, ficaram para, por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então, você observou aí quantas vezes aparece essa preposição para? Ou seja, mostrando o propósito do Senhor no fato de ter deixado os inimigos ficarem. Então, quando Deus permite inimigos na sua vida, é porque Ele tem um propósito. Quando Ele permite lutas na sua vida, é porque Ele tem um propósito. Quando Ele permite dificuldades, desafios, é porque Ele tem um propósito. Nada é por acaso na vida do Filho de Deus. Ele tem um propósito. E qual era o propósito? Para provar Israel.
olha só, para lhes ensinar a guerra. Olha só. Então, o inimigo, ele está aí como um fator, um elemento didático na sua vida. Você tem que aprender a guerrear. Aprender. Não é pensar, que Deus vai resolver tudo. Não, tem hora que você tem que entrar na guerra. Você tem que aprender a guerrear. E para quê? Para te provar. Mas Deus já sabe de tudo. Sim, mas mesmo assim, a prova é necessária. Não é verdade? Não existem muitas situações na nossa vida em que nós precisamos de prova? Sim ou não? Por exemplo, se existe um processo na justiça, as provas, elas são indispensáveis. Mesmo que o juiz já saiba de tudo sobre aquele processo, as provas são necessárias. Então, mesmo que Deus, na sua onisciência, Ele já saiba de tudo, as provas são necessárias. Quando você está na escola, por mais que você tenha estudado, e por mais que o professor saiba da sua capacidade, as provas são necessárias. Então, meu irmão, como disse Pedro em uma das suas cartas, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. A prova é necessária. Por quê? Porque as provas, elas produzem fatos, elas produzem experiência, elas produzem direitos e elas produzem obrigações. Por isso elas são necessárias. Você pode fazer um curso, mas se você ainda não fez as provas, você ainda não tem os direitos que aquele curso te daria. Então, a vida cristã também é assim. Se você não passar pelas provas, se você não for aprovado, você ainda não tem certos direitos que você teria através dessas provas. Então veja que nada disso é em vão. Então Deus poderia ter eliminado esses inimigos? Poderia. Mas esses inimigos, eles são úteis na vida do povo de Deus. Assim, as lutas, as dificuldades e as provações. Então, vou dar um exemplo aqui mais perto de nós, né? Quem é atleticano aí? Olha só. Vocês não querem que o Cruzeiro seja simplesmente eliminado. Acabar com o Cruzeiro? Não, o adversário, ele precisa existir, não é verdade? Não é isso? Para que você possa vencê-lo. Agora, quem é cruzeirense? Deixa eu ver. Meu Deus, misericórdia. Você também não quer que o time do Atlético seja exterminado. Não, quer. Tem gente que quer, né? Agora, o América não vai fazer falta, né, pessoal? Isso é só para ilustrar que o adversário, ele tem que existir. Ele tem que existir, porque senão você não vai ter vitória nenhuma na sua vida. Então, os adversários foram deixados aqui. Agora, veja só. O texto, ele começa falando sobre guerra. Agora vejam bem, acompanhem meu raciocínio. O texto começa falando sobre guerra. Aqueles que não conheciam a guerra, eles tinham que aprender a guerrear. O texto, ele vai falando sobre homens guerreiros, vem falando sobre príncipes das nações inimigas, homens fortes, homens poderosos, homens bem treinados, homens armados para a batalha. O texto vai falando sobre eles, sobre os cananeus, os sidônios, os heveus. Então, os israelitas, eles
certamente ficaram amedrontados, porque a nação de Israel não era assim tão forte nessa época. Mas o que acontece na sequência? Olha só, o texto falou sobre homens guerreiros, príncipes, mas os israelitas não foram vencidos por esses guerreiros. Como é que eles foram vencidos? Olha só, versículo 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Meu Deus, olha só, nesse período aqui, os israelitas não foram vencidos pelos homens guerreiros, eles foram vencidos pelas mulheres. Olha só. Mas o que nós podemos aprender com isso? Que o inimigo, ele tem diferentes tipos de estratégia. Cuidado, meu irmão, cuidado. Porque às vezes, meu irmão, você está achando que Satanás vai vir sobre você com todo vermelho, com rabo, chifre, um tridente na mão, mas ele pode mandar uma moça, uma mocinha para te liquidar. Meu Deus, né? Olha, eles não foram derrotados pelos soldados, foram derrotados pelas mulheres daqueles povos. Cuidado, você que é um servo de Deus, para você não se envolver num relacionamento errado que pode te levar à derrota espiritual. Cuidado. Os israelitas começaram a se casarem com aquelas mulheres de Canaã. Então, volta aí no versículo 5. Aí está falando que os filhos de Israel habitavam no meio dos cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. Mas sabe qual foi o problema deles? Foram as cananeias, eteias, amorreias, perizeias, eveias e jebuseias. Meu Deus! Como é que aconteceu esse negócio? O cara começava a seguir a inimiga no Instagram. Aquele povo era complicado. Começava a seguir lá, olha só. Meu Deus. Aí já começava a conversar com ela pelo zap. Desse jeito. Aí já a infeliz já convidava ele para o baile funk. Ele ia. Meu Deus, o negócio não era fácil não. Começou aquele envolvimento. Cuidado, meu irmão, porque nem sempre o inimigo vai chegar com armas para cima de você. Nem sempre ele vai te atacar com uma faca, uma metralhadora, um canhão. Pode ser canhão também, né? Mas isso aí é outra parte. Olha, às vezes o inimigo vai vir com carinho, com palavras doces, com palavras suaves. E foi assim que os israelitas caíram. E a palavra do Senhor diz: tomaram as suas filhas como mulheres. Mas aconteceu também no outro sentido, né? Mulheres de Israel casaram-se com homens cananeus. Então o perigo não ronda só os rapazes, não. O perigo ronda as moças também. Então, nós lemos ali sobre os príncipes cananeus. Tem muita moça aí encantada com os príncipes cananeus.
Agora, o pior é o rapaz encantado com o príncipe cananeu. Misericórdia. Deus me livre. Mas acontece. Acontece. Vigia, meu irmão. Acordei uns 10 aí agora, né? Olha, a sedução das inimigas é um problema. Muito cuidado, meu irmão. Você está aí servindo o Senhor. Lembra de Davi? Como é que Davi caiu? Por causa de uma mulher. Lembra de Sansão? Sansão enfrentava os inimigos filisteus, arrebentava com eles. Veio uma mulher e arrebentou com ele. Misericórdia. Agora tome muito cuidado, sabe para quê? Para você não ser enganado com a beleza exterior. Toma muito cuidado com isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu trouxe aqui algumas canetas para mostrar para vocês. Olha aqui. Eu tenho aqui na minha mão algumas canetas lindas. Quem vai querer? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem vai querer? Ó, tem gente lá atrás, não está nem enxergando, mas está querendo. De graça até vacina falsa, é ou não é? Mas olha aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui na minha mão 4 canetas muito bonitas. Elas têm cores bonitas. Elas têm até brilhantes incrustados nelas. Elas são lindas. Mas sabe o que acontece com essas canetas aqui? Elas não escrevem. Elas não têm tinta. E afinal de contas, o que eu estou fazendo com elas então, né? Elas só servem para enfeitar a minha estante. Então não se engane com aparência, entendeu? Você, rapaz, conhecer uma moça linda, cuidado, beleza não é defeito, mas verifique se ela tem conteúdo. Eu vou te falar uma coisa, essa aqui tem conteúdo, ó. Eu não vou fazer propaganda, né? Não vou falar marca, mas essa aqui, ó, ela não é tão linda quanto as outras, mas ela escreve. Ela é transparente, você vê se tem tinta ou não. Não é? Mas a outra ali, ela te engana com uma aparência maravilhosa. Não é isso? Então, muito cuidado, você precisa atentar para o caráter das pessoas e não apenas para a aparência. Tá? Por quê? Porque as filhas de Canaã, elas podem ser lindas, mas elas vão arrebentar com os israelitas. Foi isso que aconteceu aqui nessa época. Então, o que nós encontramos aí nesse texto? No versículo 5, quero que você observe uma questão. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, o que nós temos aí? O envolvimento. Nós temos aí um ambiente. O pastor Léo falou aqui sobre ambientes espirituais, né, no início. Nós temos aí um ambiente, e um ambiente dominado pelo inimigo e os servos de Deus no meio. Então, tome cuidado com os ambientes que você frequenta. Tome cuidado, porque a coisa parece inofensiva. Não, eu vou só hoje, né? Só hoje. Aí depois, não, vou só mais uma vez. Só mais 5 vezes. Né? E aí começa. É o envolvimento.
E no versículo 6, vem o comprometimento. Tomaram as suas filhas como mulheres. Olha só, houve o quê? O comprometimento. Então cuidado, porque os ambientes que você frequenta podem te conduzir a um comprometimento indevido, podem te conduzir a uma aliança maldita. Cuidado! Agora, envolvimento, comprometimento, e aí vem a consequência. Consequência. Qual que foi a consequência? No versículo 6, no finalzinho diz assim: e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então veja que um relacionamento errado pode afastar você dos caminhos do Senhor. Foi o que aconteceu aí com esses israelitas. Eles se envolveram em relacionamentos com as mulheres cananeias, ou mulheres israelitas também se envolveram com homens cananeus, e eles fizeram com que esses que eram servos e filhos do Senhor se desviassem do Senhor. Olha o perigo. É por isso que a gente precisa bater naquela tecla do jugo desigual. O que é o famoso jugo desigual? É o homem cristão namorando com a mulher ímpia, ou a moça cristã namorando com um rapaz ímpio, e isso pode chegar ao casamento, que vai ser um casamento desigual. Mas qual que é o problema? Né? Alguém pode perguntar, qual que é o problema? Já pensou? Você que é uma serva do Senhor, aí você casa com um rapaz que ele é macumbeiro. Você já pensou? O seu lar vai ser um inferno na terra. Ah, mas por quê? Mas por quê? Porque são valores diferentes, né? São modos de vida diferentes, e um vai querer puxar o outro para o seu lado. Se tiverem filhos, então o tumulto está formado, porque você quer levar os filhos para a igreja, o outro quer levar para a macumba. Então, isso não é discriminação, não é preconceito, isso é bom senso. Bom senso. Então, o que aconteceu aqui? Os israelitas se casaram com mulheres cananeias, e elas fizeram com que eles se desviassem do caminho do Senhor e fossem adorar os deuses de Canaã. Então, cuidado, você que vai namorar um ímpio, daqui a pouco você está adorando os deuses dele. Daqui a pouco você está adorando a Brahma, está adorando a Antártica, está adorando a 51. Misericórdia, não é? Está adorando aquela erva, né? Como é que chama? É essa. Adorando aquele pozinho branco. Misericórdia, que Deus te livre disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas você tem que ter uma atitude, um pé atrás com essas coisas. Você tem que se proteger. Você tem que se precaver, e as consequências continuam, porque depois que esse povo se entregou à idolatria, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Misericórdia, misericórdia. Esta é a reação de Deus contra o pecado, é a ira do Senhor. Misericórdia, isso aí é pior do que o resto. E o que o Senhor fez? A misericórdia do Senhor não acabou, não. Mas o que o Senhor fez aí? Entregou esse povo nas mãos do inimigo. E a Bíblia fala aí de um rei chamado Cusã
Risataim. O significado desse nome é interessante. Cusã significa escuridão. E Risataim significa dupla maldade. Olha só, a coisa só vai piorando. Só vai piorando. Por quê? Porque é um caminho de desobediência. E esse povo caiu nas mãos do inimigo e serviu a esse inimigo durante 8 anos, conforme está aí no versículo 8. 8 anos nas mãos do inimigo. Olha que coisa terrível. Mas a coisa pode piorar. Olha só, houve uma outra situação aí mais adiante, e você vê no versículo 14, que os israelitas serviram aos moabitas durante 18 anos. Opa, piorou, né? Agora, só mais um exemplo, no capítulo 4, no versículo 3, fala de uma outra situação em que os israelitas serviram aos cananeus durante 20 anos. Olha a coisa piorando. Meu Deus, olha o perigo disso, meus amados. O perigo da pessoa cair na mão do inimigo por 8 anos, cair na mão do inimigo mais 18 anos, cair na mão do inimigo mais 20 anos, passou a vida na mão do inimigo. Meu Deus, que coisa séria, que perigo. O objetivo do inimigo é levar os preciosos anos da sua vida, mas o objetivo do Senhor é que você seja liberto em nome de Jesus. Mas, terminando, o que aconteceu? No versículo 9, Juízes 3:9, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, ela sempre vem nos trazendo uma esperança, mas para aproveitar essa oportunidade, você precisa clamar ao Senhor. Então é para isso que nós estamos aqui. Não é apenas para louvar, não é apenas para ouvir a palavra, mas é para clamar ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor. Por quê? Porque clamar aos homens não vai adiantar. Precisamos clamar ao Senhor pelas nossas vidas, pela nossa situação e também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Precisamos clamar ao Senhor para que o inimigo seja derrotado. E a Bíblia diz que Deus levantou um libertador. Aleluia. Porque o povo de Deus não clama em vão. Deus está ouvindo o nosso clamor. E Ele não apenas ouve, mas Ele atende, Ele toma uma providência. Então aqui nós lemos que Deus levantou um libertador, Deus levantou um líder, e nós vemos como é importante a atuação dos líderes na história do povo de Israel. E o mesmo acontecerá na igreja do Senhor. Como é importante esse levantamento de líderes. Mas quem era esse líder? A Bíblia diz que o nome dele era Otniel, filho de Kenaz. Kenaz era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Eu não sei se essa apresentação, se ela é boa ou ruim, tá? Mas o fato é que Caleb foi um homem famoso na história de Israel. Mas quem é Otniel? Otniel é apenas o sobrinho de Caleb. Ele não é nada, ele não é ninguém. Mas Deus escolheu Otniel. Aqui está a grande diferença. Talvez você não seja ninguém diante das outras pessoas, mas Deus te escolheu para ser um líder. Deus te escolheu para ser um libertador. Você pode olhar para si e perguntar: mas quem sou eu
Você pode não ser nada, mas você é um escolhido do Senhor. Durante todo o livro de Juízes, seria interessante você ler esse livro todo, é um livro incrível. Durante todo esse livro, você vai ver Deus levantando pessoas improváveis, pessoas inadequadas, pessoas muitas vezes despreparadas, mas Deus escolheu, Deus chamou, e essas pessoas foram usadas por Ele como libertadores. Então Deus quer não apenas que você seja liberto, mas que você seja um libertador, em nome de Jesus. Mas onde está a grande diferença na vida de Otiniel? Veja aí o versículo 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui está o ponto máximo desse texto. Otiniel não tinha capacidade, ele não tinha títulos, ele não tinha cargo, ele não tinha posição, ele não tinha riquezas, ele não tinha armas, mas veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós devemos clamar: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Não é um título, não é o parentesco. Otiniel era sobrinho de Caleb. Olha, você pode ser sobrinho do pastor, não vai adiantar nada, mas se o Espírito Santo vier sobre ti, então a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada, e você vai ser cheio de ousadia, de fé, de intrepidez, para enfrentar o inimigo, em nome de Jesus. Então é esse o nosso clamor nessa noite. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e ele começou a agir. Olha só. Talvez Otiniel fosse um moço apático, indiferente, tímido, retraído, mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele começou a agir. Ele começou a agir. E eu clamo ao Senhor que nessa noite o Espírito Santo ele venha sobre a sua vida de forma poderosa, e que você saia daqui agindo no poder do Espírito. Ele começou a agir. Aqui diz que ele julgou a Israel, ele saiu à peleja, e o Senhor entregou o inimigo nas suas mãos. E o nosso clamor nesta madrugada, que você seja cheio do Espírito Santo e que você se levante contra o inimigo em nome do Senhor Jesus. E qual vai ser o resultado? A vitória, pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Olha, em tudo isso, o que nós podemos aprender? Precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar, não apenas com um inimigo agressivo, mas também com aquele que vem com palavras doces, com uma boa aparência, para enganar e para iludir. Mas sobretudo, vamos clamar ao Senhor para que Ele nos livre, para que venha sobre nós o Espírito Santo e nós sejamos pessoas que agem, movidos pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Te convido a ficar de pé neste momento e nós vamos orar mais uma vez